Oi, conforme prometido, eu voltei aqui na unidade 1, tópico A, para dialogar com vocês sobre linguagem dialógica. Vamos lá? Só lembrando uma coisa, por que a gente está fazendo isso mesmo? Nós estamos montando uma estratégia para entregar um material para o nosso aluno que está distante, certo? Correto, então vamos lá. Bem, qual é a importância dessa linguagem que nós chamamos dialógica? O que ela tem de tão importante assim que ela é ressaltada aqui numa parte do nosso curso? Primeira coisa que a gente tem que lembrar, o nosso estudante ele não está perto da gente, ele vai estar no tempo diferente do nosso, num espaço diferente do nosso, a gente não tem mais o contato com ele nesse momento. Então, eu tenho que fazer toda essa reflexão do espaço pedagógico, de estratégia, de criar materiais que sejam úteis, que sejam interessantes para ele, entregar a ele. Outra coisa, o meu estudante, qual é o contexto que ele está passando, né? Nesse momento que nós estamos vivendo da pandemia. Então, eu posso dialogar com ele ali, e aí, essa semana foi difícil, sei lá, constrói um texto que eu estou adiantando um pouquinho o assunto que a gente vai trabalhar mais tarde, mas temos que criar estratégias, essa é a ideia. Dois contextos aqui diferentes, né? Quando o meu aluno está em sala de aula, eu apresento uma aula e pergunto se alguém tem alguma dúvida, e ele levanta a mão e diz, eu tenho uma dúvida, e começa o diálogo. Ou, por outra, ele vai com os colegas e conversa e tira a dúvida dele, vê se alguém entendeu melhor do que ele, e aí também consegue dirimir essa dúvida, certo? O outro contexto é, eu tenho um aluno sozinho em casa estudando pelo material que eu produzi. Como é que ele está? Será que ele está tendo dúvida? Será que está tudo escrito claramente? Será que eu esqueci de colocar algum conceito, alguma definição que seria útil? Não sei, né? Certo. Então, algumas características de fazer com que essa escrita seja eficaz. 1. Busque clareza no que você escreve. Seja claro, seja objetivo, ordens claras, trabalhe um tema, seja didático. Eu quero apresentar este assunto e isso é uma questão importante que o meu aluno tem que saber responder sobre esse assunto. Seja consistente, mostre o caminho do que ele tem que ler, do que ele tem que acessar, do vídeo que ele tem que assistir, do exercício que ele precisa praticar para assimilar todo aquele conhecimento que você está tentando passar para ele. O que mais? Faça conexões com vídeos, faça conexões com filmes, sugira coisas para o seu estudante que vai abrir a mente dele para que ele receba aquele conhecimento. Tudo isso que eu estou falando aqui tem que ser apresentado dessa forma, explicando para ele, agora vá nesse vídeo, agora vá, faça esse exercício, isso vai reforçar o conceito que a gente acabou de estudar. Veja esse vídeo, a pessoa está usando na prática essa definição. É muito interessante isso. E como que eu planejo essas minhas aulas? Bem, primeiro eu listo os pontos que eu quero trabalhar na minha aula. Verifico se o meu aluno precisa de algum conhecimento anterior para entender aquelas coisas que eu quero ensinar para ele. E penso em conexões interessantes, que sejam úteis, que sejam divertidas até, para que ele acesse aquele conhecimento. Tento dialogar com o espaço que ele está vivendo, com os conhecimentos que ele tem, da vivência do dia a dia, de ver notícia, de ver vídeo no YouTube, de ter assistido um filme. Conecto tudo isso e aí as analogias elas fluem e o conhecimento ele fica bem consolidado nesse saber do nosso estudante, né? Aqui é um resumo do que eu acabei de falar. A escrita tem que ser clara, eu tenho que ser didático, eu tenho que fazer conexões com leituras, com vídeos. Tudo isso é a nossa linguagem dialógica. Ela se liga a muitos elementos. Aqui no fim, eu deixo esse exemplo que eu considero um exemplo muito interessante, muito legal e simples, né? Porque eu vejo assim, faço uma leitura individual dos textos que foram postados,
que foram enviados. Selecione 2 trechos do texto que você achou muito que se relaciona com o assunto que nós estudamos, diga por que ele se relaciona e selecione 2 trechos que você teve dúvidas e quais foram essas dúvidas. E envie o seu trabalho. E acabou. Isso é linguagem dialógica. Isso são instruções claras e didáticas. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.